Boa noite, meus amados irmãos. Vamos dar início ao nosso culto de ensino. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Diz assim, versículo 1: Eu te exorto diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua vinda e pelo seu reino. Prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende, exorta com toda paciência e ensino, porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, desejando muito ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo seus próprios desejos. E não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão para as fábulas. Tu, porém, sê equilibrado em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, bendito seja o teu nome hoje e para todos sempre. Como nós geralmente, Senhor, fazemos aqui às quartas-feiras, nós te pedimos que o Senhor nos ilumine com o teu Santo Espírito, nos dando, ó Deus, o discernimento e a capacidade para compreender e entender a explicação da tua palavra. Que ao ser explicada, Senhor, a tua palavra, os nossos olhos venham ser abertos e possamos enxergar aquilo que o Senhor tem para nos dizer através da tua palavra. Que ela possa ficar clara, que ela venha ser compreensível ao nosso entendimento, que ela penetre no mais profundo do nosso coração e nos transforme por dentro, Senhor. Para que possamos ser verdadeiramente discípulos teus e anunciar, proclamar a tua vontade e mostrar para esse mundo, Senhor, a tua imagem em nós. Glória a Deus. Faz assim para a glória do Senhor. É que nós oramos e te agradecemos. Amém, Senhor. O apóstolo Paulo, no final do capítulo 3, ele dá aquelas instruções a Timóteo acerca daquilo que Timóteo havia aprendido desde criança. E se os irmãos estiveram aqui na semana passada, vocês lembram que Paulo diz: olha, Timóteo, as palavras que tu aprendeste, ou a escritura que tu aprendeste desde quando tu era criança. Claro que eu estou parafraseando aqui Paulo. E depois de Paulo mostrar para Timóteo, ou instruir Timóteo acerca das sagradas letras que ele, Timóteo, havia aprendido desde a sua infância, ele também fala quanto à inspiração dessa palavra. Vocês estão lembrados que na semana passada também foi falado sobre isso, que toda a escritura é divinamente inspirada por Deus e é útil para o ensino, correção, repreensão na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Depois de Paulo instruir Timóteo acerca do que ele já havia aprendido desde criança e acerca da inspiração dessa palavra, agora Timóteo vai ser instruído a pregar essa palavra. Ele vai ser instruído a anunciar essa palavra que ele aprendeu desde criança e que é inspirada por Deus. E eu gostaria, sem perder tempo aqui, de já entrar no texto
e apenas antes deixar uma frase aqui, talvez até como um tema. E essa frase ou esse tema seria: não deixe de pregar a verdade. Não deixe de pregar a verdade. E agora sim, eu gostaria de entrar no versículo 1 que nós lemos, e ele diz o seguinte: eu te exorto diante de Deus e de Cristo Jesus. E aqui, meus amados irmãos, depois disso, onde tem uma vírgula, é como se Paulo abrisse um parêntese. Ele diz: rogo-te, exorto-te diante de Deus em Cristo Jesus. E essa frase ele termina no versículo 2, dizendo: prega a palavra. Ele diz: eu te exorto diante de Deus e de Cristo Jesus que pregue a palavra. O que tem entre essa vírgula depois de Cristo Jesus e até o final do versículo 1 é o que eu chamei aqui de parêntese. É um parêntese. E Paulo, ele está fazendo uma coisa aqui que normalmente a gente faz o contrário. Normalmente a gente dá uma instrução e depois explica o porquê daquela instrução. Não é verdade? Não é verdade, irmãos? Por exemplo, você diz assim para a criança: não atravesse a rua correndo. E aí depois você explica o porquê. E por que ela não pode atravessar a rua correndo? Porque ela pode ser atropelada. Só que Paulo aqui está fazendo o contrário. Ele primeiro está dando a explicação, depois ele fala a instrução. Ele vai dizer, ele vai explicar o motivo pelo qual Timóteo tem que pregar a palavra. E o primeiro motivo pelo qual Timóteo deve pregar a palavra está aí no versículo 1, quando ele diz que Jesus que há de julgar vivos e mortos. O motivo pelo qual Timóteo tinha que pregar a palavra é porque Jesus iria fazer um julgamento. Iria não, ele irá. E se essa palavra ela é verdadeiramente inspirada por Deus, e de fato ela servirá para aqueles que a ouvirem como salvação da condenação. Amém? Amém? Amém. Então ele dá aqui a primeira explicação por que Timóteo tinha que pregar a palavra. Porque haverá um julgamento. Porque os seres humanos são réus nesse julgamento. Porque os seres humanos, se não crerem em Jesus, como ele próprio disse, já está, quem não crê já está condenado. Então, se haverá um julgamento, e a humanidade é ré nesse julgamento, e ela já estará condenada se não crer, então o que é que Timóteo tinha que fazer? Pregar, anunciar a palavra. O segundo motivo pelo qual Timóteo tinha que pregar a palavra é porque, final do versículo, pela sua vinda e pelo seu reino. Jesus irá voltar. Ninguém disse amém. Parece que ninguém quer que Jesus volte. Jesus irá voltar, irmãos. E esse tempo se aproxima cada vez mais. E é por isso que, assim como Timóteo estava sendo instruído por Paulo a pregar a palavra, porque Jesus há de voltar, ele também nos
E ele não apenas há de voltar, mas ele julgará a humanidade. Então Paulo está aqui dando para Timóteo a razão, o motivo pelo qual Timóteo tinha que pregar a palavra. Porque Jesus iria voltar e ele irá julgar a humanidade. Por isso Timóteo tinha que pregar essa palavra sem perder tempo. Ele não podia perder nenhum minuto. Ele não podia ficar com bobagens. Ele não podia desviar o foco. Ele não podia passar o dia na televisão, até porque não tinha. Ele não podia ficar no Facebook. Ele não podia, sei lá, fazer qualquer coisa que fosse uma perda de tempo. Porque os dias estão sendo abreviados. Há uma necessidade, mais do que necessidade, há uma urgência na pregação da palavra, na evangelização. Jesus irá voltar e irá julgar. E se ele vai fazer isso, então nós temos que pregar essa palavra para tantas quantas pessoas ouvirem. Amém, irmãos? Mas tem um detalhe. Como eu disse, primeiro ele explica o motivo pelo qual Timóteo tinha que pregar, e depois ele instrui. E a instrução é essa. Versículo 2. Prega o quê? A palavra. Preste atenção. Ele diz prega. Quando ele está falando de pregar, ele está falando de anunciar, proclamar em voz alta, anunciar publicamente. É disso que ele está falando. Mas proclamar em voz alta, anunciar publicamente o quê? O quê? O quê, irmãos? A palavra. Não é isso que ele está dizendo? Pregue a... O que é que isso significa? Que Timóteo não tinha que pregar uma coisa que viesse da cabeça dele, o que ele achasse que fosse. Ele tinha uma mensagem específica para passar. Ele tinha um evangelho em mãos, por assim dizer. E era esse evangelho que ele havia de anunciar, que ele tinha que pregar. Não era pregar qualquer coisa. Não era pregar uma doutrina qualquer. Mas era pregar a palavra, a verdade, o evangelho, a sã doutrina. Era isso que Timóteo tinha que pregar. Porque, meus amados, haviam outros pregando outras coisas. Haviam outros anunciando outras doutrinas. E a gente vem falando sobre isso aqui, no decorrer desse estudo da carta. Qual era uma doutrina que estava sendo anunciada lá? Alguém lembra? Que a ressurreição já aconteceu. Que a ressurreição já havia acontecido. Então Timóteo, ele tinha uma pressa de pregar, mas não era pregar qualquer coisa, era pregar a palavra, o evangelho, a verdade. Porque não adianta, preste atenção, irmãos, não adianta ter pressa na pregação se pregarmos errado. Não adianta ter pressa na pregação se anunciamos um erro, se anunciamos uma doutrina que não é aquela que Jesus nos ensina pela sua palavra. É bom olhar ali, viu? Porque acho que alguém caiu. Derrubaram alguma coisa ali. Amém, irmãos? Preste atenção aqui. Pelo menos ninguém chorou, né? Não, vai chorar.
Escute, irmãos. Eu vi uma frase esses dias, e inclusive eu até compartilhei ela, que dizia assim: eu posso encher a igreja falando sobre prosperidade e esvaziá-la ensinando o livro de Romanos. Isso é verdade. O que eu estou querendo dizer é: não adianta nós mantermos auditórios superlotados de pessoas enganadas, que não se converteram, que estão achando que conhecem o Evangelho, mas nunca o ouviram. Não adianta sairmos pelas ruas anunciando algo que não é o Evangelho, que não é a palavra que temos que anunciar. Não adianta sairmos pelas ruas anunciando um Evangelho judaico. Não adianta. Porque estamos fazendo pessoas 2 ou 3 vezes mais perdidas do que elas já estavam. E por que elas se tornariam mais perdidas? Porque agora, antes ela era perdida, agora ela ainda é perdida, mas acha que foi achada. Mas pensa que foi achada. Ela está mais perdida. Por isso eu estou dando a ênfase de que não adianta a pregação se ela não for a pregação da palavra. Por isso ele diz: prega a palavra. A palavra. Não os enganos, não os erros. A palavra, a sã doutrina, o Evangelho. É o Evangelho que nos salva, é o Evangelho que nos justifica, é o Evangelho que nos santifica, e é pelo Evangelho que nós temos a esperança da consumação dos séculos. A nossa ressurreição dos mortos é pelo Evangelho. Porque Jesus ressuscitou, irmãos. Como é que a gente sabe disso? Porque faz parte do Evangelho. E se Jesus ressuscitou dos mortos, então nós iremos ressuscitar com Ele. O Evangelho nos traz essa esperança. Então é a pregação do Evangelho que nós precisamos anunciar. É a pregação do Evangelho que Paulo está instruindo Timóteo a fazer. Prega a palavra. Mas aí tem um detalhe. Em algumas traduções, no início do versículo 2, ele diz: prega a palavra. Algumas traduções vai aparecer a palavra insta. Está aí na sua? Na minha aqui é insiste. É assim que está na de vocês? Também? Exatamente. É exatamente o que significa isso. Esteja pronto. Esteja preparado. Prepara-te. Mas prepara-te por quê? Por que Timóteo haveria de estar preparado? Por quê? É claro que ele vai falar isso um pouco mais na frente, porque ele vai dizer que aquelas pessoas, Timóteo poderia encontrar uma resistência na proclamação do Evangelho, de as pessoas não darem ouvido à proclamação do Evangelho. Então Timóteo tinha que estar preparado para isso. Prepara-te. Prega a palavra a tempo e a fora de tempo. Não é isso que diz aí? A tempo e fora de tempo. Uma outra tradução diz como? Prega a palavra, insta, a tempo e a fora de tempo. O que significa essa frase? A tempo e fora de tempo. Quando a gente
escuta essa frase, a gente tem a ideia de que, olha, Timóteo, prega a palavra a tempo e fora de tempo. Então, seria mais ou menos assim, não importa se tu vai ser inconveniente, tu tem que pregar. Dá a impressão de que é isso, né? De que ele pega a pessoa aqui, a força, e senta aqui, agora tu vai ouvir. A tempo e fora de tempo. Mas não é isso que Paulo está dizendo. Essa frase, ela tem um sentido de que alguns não iriam dar atenção. Alguns, que ele diz, tira a trave do teu olho, enxerga melhor o olho do teu irmão para tu tirar o algueiro. Tirar o algueiro é o quê? Corrigir. A frase está dentro desse contexto. Aí a pessoa pega só o não julgueis e tá. Para quê? Para não ser corrigida. Se a gente prestar atenção, 1 Coríntios capítulo 6, Paulo exortando aquela igreja, ele diz assim, olha, eu estou decepcionado, parafraseando Paulo aqui. Porque no meio de vocês não tem ninguém que julgue. Vocês não sabem que nós vamos julgar os anjos? Vocês já leram isso? E aí vem as pessoas com essa história de que não julgueis. Como assim? Paulo aqui está mandando exortar, aconselhar, corrigir, repreender o erro. Se está errado, tem que ser corrigido. E ainda inventaram agora uma outra. Não toqueis no ungido, né? Mas só pode ser ungido, porque ungido não é. Para quê? Para que o líder, o pastor, ele possa fazer o que ele quiser sem ser corrigido. Foro privilegiado. Isso não existe. Eu vi um cara outro dia dizendo o seguinte, olha, se o seu pastor está roubando, é entre ele e Deus. Como assim? Não mexe nesse negócio não, que ele é ungido. Ungido é um ladrão. Então se for ungido por Satanás. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que o presbítero achado em falta tem que ser feito o que com ele? Traz à frente e corrige ele perante a igreja. Ele está falando de quem? De pastores. Aí eu não posso tocar no ungido, que história é essa? Deixa eu só explicar rapidinho para a gente não sair muito do texto. Mas no Antigo Testamento existiam pessoas específicas que eram ungidas. Então quem era ungido no Antigo Testamento? Reis, sacerdotes e profetas. Esses tinham uma função específica e eles eram ungidos mesmo. Derramava aquele óleo, que o óleo era o símbolo do Espírito Santo. Então quando o óleo era derramado, o Espírito do Senhor tomava conta daquele homem e esse era ungido. No Novo Testamento, isso ainda existe? Sim ou não? Sim ou não? Não dessa maneira. No Novo Testamento não existe mais essa história de pessoa ungida para determinado ofício. No Novo Testamento, todos os cristãos são ungidos pelo Espírito Santo. Todos. E você tem a mesma autoridade que eu tenho, pelo poder do Espírito que opera em mim e em você. Então, se o líder, o pastor, comete erro, ele se tornou repreensível. E se ele se tornou repreensível, ele precisa ser repreendido. E a repreensão dele é maior, porque ele tem que ser repreendido diante da igreja.
Então essa história de não toquei no ungido não cola mais. Deve ter colado por um tempo, agora não cola mais. Terminando o versículo 2, ele diz: repreende, exorta, ou melhor, aconselha, né, que é o mesmo que corrigir. Repreende, exorta. Exorta aqui é consolar, ajudar, encorajar. Mas como é que a gente vai repreender, corrigir e exortar? Ele diz aí, como é que a gente vai fazer isso? Com paciência e ensino. Por que Paulo coloca isso aqui, irmão? Isso aqui é fundamental. Porque, pelo mesmo motivo que Jesus, lá, quando ele diz não julgueis. Quando a gente vai corrigir alguém, geralmente, a gente vai como um fariseu. Como é que o fariseu ia corrigir alguém? Com toda a santidade possível, como se ele nunca tivesse errado. Lembra da mulher adúltera? Vamos apedrejar ela. Aí Jesus, olha, quem nunca pecou, atira a primeira pedra. Quem atirou? Ninguém, porque todo mundo havia pecado. Naquela situação sim, porque eles iam condenar ela. Ia condenar a morte. Então, o que eu estou querendo dizer é que quando você vai corrigir alguém, primeiro, lembrando que Jesus falou de tirar a trave, lembre-se que você também peca. Lembre-se. Segundo, tenha paciência. Olha, a paciência na hora de corrigir um irmão, ela é fundamental. Porque às vezes você corre o risco de instruir essa pessoa, falar para ela, aconselhar, e amanhã ela fazer tudo o contrário do que tu disse. Haja paciência. Mas não é apenas corrigir com paciência, é corrigir com ensino. Corrigir com ensino. Que ensino, irmãos? Da palavra. É a palavra que corrige, que exorta. Não é isso que a gente viu? Toda a escritura é inspirada por e é útil para ensino, correção e tudo mais. A diferença é essa, irmãos. É que quando a gente vai, olhando aqui para o texto, corrigir, repreender e exortar, a gente precisa fazer isso na intenção de trazer o irmão de volta, de corrigi-lo, de trazer ele de volta para a verdade do Evangelho. A diferença é que geralmente a gente vai já jogando pedras, já dizendo o seguinte: olha, sai do nosso meio que tu é uma desgraça, sai daqui do meio do arraial. Geralmente a gente vai com esse sentimento, desgramado, como se a gente nunca cometesse um erro. E a intenção aqui é você chegar naquele irmão que está errado, corrigi-lo com paciência, com brandura, a fim de trazer ele de volta, de ganhar ele de volta, de colocar ele de volta no caminho certo. Amém? Porém, aqui está a questão do fora de tempo. Versículo 3. Porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Chegará o tempo. E é interessante que olha aí o versículo, capítulo 3, o versículo 1 do capítulo 3. Ele diz: sabe, porém, nos últimos dias haverá o quê? Tempos difíceis, terríveis. E quando esse tempo chegar, as pessoas não suportarão a verdade. Elas não suportarão a verdade. Eu disse aqui que as pessoas não gostam de ser o quê? Por que elas não gostam de ser corrigidas? Porque a correção fala a verdade sobre ela. E ela não quer ouvir a verdade sobre ela. Se ela é arrogante, ela não gosta de ouvir que ela é arrogante.
mas é a verdade. E no caso aqui, eles não estavam suportando a verdade do Evangelho. Porque a verdade do Evangelho nos... Como é que eu posso dizer, meu Deus? Vai nos despir de toda a nossa capa, de todas as nossas máscaras. O Evangelho nos coloca diante de Deus nus de nós mesmos. Não dá para se vestir, não dá para se cobrir e tentar esconder quem nós somos quando o Evangelho é pregado. Deus nos vê como nós somos e o Evangelho revela isso em nós. E as pessoas não querem que sejam reveladas as suas mais íntimas, os seus mais íntimos pensamentos, os seus mais íntimos sentimentos. Então essa verdade, ela não atrai. Essa verdade, ela é rejeitada. Porque o Evangelho, ele nos expõe para nos envergonhar diante de Deus. E nós reconhecermos que nós precisamos desesperadamente desse Deus. Paulo diz, escrevendo aos Efésios, ele diz que nós estávamos como? Nos nossos pecados. Qual é o cheiro de morto? Esse é o cheiro de quem não está em Cristo. E o Evangelho revela esse sepulcro caiado que é o ser humano. E o ser humano não quer ser revelado. Por isso ele não quer ouvir a verdade, a palavra, o Evangelho. E só que é uma coisa muito interessante, porque nós não tapamos os ouvidos. Quando se rejeita a verdade, os nossos ouvidos, eles não ficam somente tapados. Eles ficam abertos para ouvir só o que a gente quer. Então, quando rejeitamos a verdade, alguma coisa a gente vai ouvir. Olha o que ele diz no versículo 3. Chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, desejando muito ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos. O que agrada? O que esse cara está pregando aí? O que ele está pregando aí me agrada, então ele vai ser o meu mestre. Eu vou aqui me colocar ao redor dele. Porque se ele está falando uma coisa que me agrada, é a ele que eu vou servir. Ele vai ser o meu mestre. Porque o que ele fala me agrada. Interessante é que eles dizem que eles vão desejar muito ouvir coisas agradáveis, se ajudarão para si mestres segundo os seus próprios desejos. O coração do homem é mau, já disse isso. Quem disse isso? Quem disse que o coração do homem é mau? Deus. E aí, quando o homem ele segue o seu próprio desejo, o desejo do seu coração, ele se dá mal. Ele vai ouvir só o que ele quer. Porque não é isso que a gente deve fazer. Os desejos que nós devemos buscar não são os próprios, mas os desejos de Deus. Os desejos de Deus para nós. E irmãos, nós estamos vivendo esses dias que as pessoas não suportam a verdade. E que a pregação, ela se tornou não mais a pregação do Evangelho, mas a pregação de autoajuda.
Como é a pregação de autoajuda? Alguém dá um exemplo? 3 passos para ser feliz, 3 passos para ser vitorioso, 7 passos para alcançar não sei o quê. Isso é pregação de autoajuda. Então as pessoas elas vão para a igreja para saírem de lá se sentindo bem. É para isso que elas vão. Elas não vão para ouvir o Evangelho e ouvir esse Evangelho que confronta ela com a verdade, fazendo ela sentir o desejo e a necessidade de mudar. Mas ela vai para a igreja ouvir uma pregação de autoajuda, dizendo: olha, o que tu está vivendo aí, tu tem só que melhorar. Então segue esses passos aqui. Não foi isso que Jesus disse. Eu ouvi recentemente, eu não lembro quem disse. Na verdade, eu li, não lembro quem. Mas ele disse o seguinte: Jesus não morreu para que a gente vivesse. Ele morreu para que a gente morresse. E ele viveu para que a gente vivesse. Vocês entenderam? A morte de Jesus não foi para que a gente vivesse. A morte de Jesus foi para que a gente morresse. Quando ele nos chama, ele diz o quê? Cada um tome a sua cruz. Para que é a cruz? É para morrer. É para negar. Aquele que quiser ganhar a sua vida, perderá. Não é isso que ele diz? Então, irmãos, nós estamos vivendo esses dias que as pessoas elas estão apenas com os ouvidos inclinados para aquilo que elas querem ouvir. Somente. E essa é uma realidade dos nossos dias. Caminhando para o fim. Versículo 4. E não só desviarão os ouvidos da verdade, mas também se voltarão para as fábulas. É interessante. Essa palavra fábulas, elas poderiam ser histórias extravagantes, mitos e por aí vai. E os comentaristas, eles não chegam a uma... Como é que chama? A um consenso. Obrigado. Eles não chegam a um consenso. Que consenso? O consenso do que seriam essas fábulas. Alguns acham que eram só histórias extravagantes, outros comentaristas acham que eram as fábulas judaicas, ou narrativas fabulosas. Eles não chegam ao consenso. Porém, independente disso, a questão é a seguinte: é que quando eles davam mais atenção às fábulas, eles se desviavam da verdade. Então, seja essa fábula uma narrativa extravagante ou alguma fábula judaica, o fato é que ela desviava o povo da verdade. Existe uma história do bode Judas. Vocês já ouviram falar do bode Judas? O bode Judas é o seguinte: as ovelhas, elas são os animais mais influenciáveis por liderança. Por exemplo, você coloca um bode e ele anda e as ovelhas o acompanham. Então ele não precisa ser tangido, igual o boi, igual o porco. Basta colocar um bode lá e as ovelhas vão seguir ele. Então quando eles queriam levar as ovelhas para o matadouro, o que eles faziam? Eles pegavam esse bode e aí as ovelhas seguiam ele. Quando chegavam lá, aí ele tirava o bode e executava as ovelhas. Por isso ele era chamado de bode Judas. Era um traíra, né?
Isso é uma história real, irmãos. Dizem que esse bode levou para a morte cerca de 4 milhões de ovelhas. Quando nós seguimos alguém que está ensinando errado, e nós seguimos esse erro, para onde nós estamos indo? Para a morte. Tal qual o bode Judas levava. Quando nós inclinamos os nossos ouvidos não para a verdade, mas para fábulas, para histórias, nós estamos correndo o risco de estar indo em direção à morte. E para finalizar, versículo 5. Ele diz: tu, porém, ser equilibrado, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Sofre as aflições, ele está falando das tribulações. Porque quem prega a verdade sofre tribulação. Isso é... Lembra do que ele mesmo falou para Timóteo? Eu acho que foi semana passada que a gente viu isso. Que quem prega a verdade vai sofrer. Então, ele estava mandando Timóteo, olha, sofre as aflições. Se tu tiver que passar por tribulação porque está pregando a verdade, passa. Não se preocupe não. Faz parte do ministério. Aí ele diz, faz a obra de um evangelista. Qual é a obra do evangelista? Pregar o quê? O evangelho. Ele está sempre chamando Timóteo a pregar a palavra, a pregar a verdade, a pregar essa doutrina, a pregar o evangelho. Faz esse trabalho. Não te preocupas em encher a igreja, parafraseando aqui, trazendo para nós, aliás. Prega a verdade, quem vai mandar as ovelhas sou eu. Não te preocupe em fazer uma boate para poder encher. Faz o trabalho do evangelista. O evangelista prega o evangelho. O evangelista não está preocupado em encher a igreja. Ele está preocupado em pregar o evangelho. Amém? Amém? Cumpre o teu ministério. Glória a Deus. Eu queria tirar 3 lições para nós, ou melhor, 4. 4 lições. E a primeira lição é: não sigam os próprios desejos. É o que ele disse lá no versículo 3. Porque chegará o tempo em que não suportarão essa doutrina, mas desejando muito ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo seus próprios desejos. Não sigam seus próprios desejos. Porque o coração do homem é mau. Busque sempre fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nós venhamos ouvir o Evangelho. Amém? A segunda lição é que se nós tamparmos os nossos ouvidos, se nós recusarmos a verdade, não se engane, nós iremos ouvir outra coisa. Nós só iremos rejeitar a verdade, mas nós iremos ouvir outras coisas. Então não fechemos os ouvidos para a verdade, que é o que ele diz no versículo 4. Ele não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão para fábulas. Se nós rejeitarmos a verdade, nós iremos ouvir mentiras e aceitá-las como verdade. Terceira lição: pregue a verdade. Pregue a verdade, ainda que não a queiram ouvir. Pregue a tempo e fora de tempo. Ainda que as pessoas não queiram ouvir a pregação da verdade, mas é a verdade que nós temos que pregar. E a última lição: por que nós temos que pregar? Por que nós temos que pregar?
dia Jesus há de voltar e ele vai julgar toda a humanidade. Amém. Amém? Amém. Pense nessas lições. Pense em tudo que nós aprendemos hoje à noite. E aí, eu só digo para você, não deixe de pregar a verdade. Fiquemos de pé e vamos